Se segura aí na poltrona que esse vídeo de hoje está simplesmente imperdível. E a gente começa com o ditador Nicolás Maduro, exatamente isso, pessoal. Então, a Venezuela aqui, ditadura, diz que conquistou a vitória em eleição legislativa na Venezuela. Não sei se você sabe, teve uma eleição na Venezuela esse final de semana e, segundo o regime lá ditatorial do Nicolás Maduro, quem ganhou foi o partido dele. Você vai entender tudo isso e muito mais nesse vídeo de hoje. Além disso, pessoal, o jornalista Lacombe, ele explica que após mensagens do Alexandre de Moraes para a direção da Rede TV, ele perdeu a liberdade plena que tinha na emissora. Olha isso, pessoal. Então, o Alexandre de Moraes mandou mensagem diretamente para a direção da Rede TV. Tudo isso por causa de uma entrevista que o magistrado não teria gostado, que o Alexandre de Moraes simplesmente não gostou. Então, assim como a Jovem Pan, a Rede TV também está sofrendo através de solicitações dos ministros da corte, né? Pessoal, tudo isso eu vou trazer aqui para que você entenda o que está acontecendo nos bastidores. E muito mais também, então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. E a gente começa aqui com a ditadura na Venezuela, que diz que conquistou vitória em eleição legislativa. Será verdade isso? Vamos ver aqui. O pleito ficou marcado por boicote da oposição sobre a liderança de Maria Corina Machado, a líder da revolução. A ditadura do Maduro afirma que conquistou a vitória na eleição que ocorreu no domingo passado, além de projetarem uma maioria absoluta na Assembleia Nacional. O regime alega ter feito 23 governadores nos 24 estados do país. De acordo com a ditadura bolivariana, o PSUV, o partido deles lá, não conseguiu vitória apenas no estado de Corredes. No parlamento, os partidos aliados a Maduro obtiveram mais de 82% dos votos e os números foram divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral, que é o partido deles lá que cuida. É como se fosse o TSE aqui do Brasil, tá, pessoal? Eu tinha fugido do nome aqui. Mas é como se fosse o Tribunal Superior Eleitoral aqui. Lá eles têm o deles também, tá? Assim como, enfim, nem vou comentar aqui. Mas beleza, mais de 85% dos eleitores da Venezuela se abstiveram. Sabe o que isso quer dizer? Mais de 85% das pessoas que podem votar na Venezuela simplesmente não foram votar. Então, a eleição, contudo, foi marcada pelo boicote da oposição, liderada por Maria Corina. A líder opositora afirmou que 85% dos eleitores não votaram. Isso mostra, segundo ela, que os descontentes com a ditadura são a maioria no país. O que ela escreveu aqui, pessoal? Mais de 85% dos venezuelanos desobedeceram ao regime e disseram não, afirmou Maria Corina. A estratégia de terror da ditadura fracassou. Eles pensaram que iriam obrigar a população a votar por meio de ameaças e alguns funcionários públicos também disseram não à ditadura. Tá aí, pessoal. Então, Maria Corina, né, falando que 85%, mais de 85% dos venezuelanos simplesmente se negaram a ir votar, né? Justamente porque sabe que é uma fraude as eleições na Venezuela. Pessoal, eu trago aqui agora um vídeo do Lacombe, né, falando que após a mensagem de Alexandre de Moraes para a direção da Rede TV, ele perdeu totalmente a liberdade plena que tinha na emissora. Tudo por causa de uma entrevista que o Alexandre de Moraes não gostou. Vamos ouvir. E aí marcamos. Primeira quarta-feira, Roberto Jefferson. A outra quarta-feira, Olavo de Carvalho. E aí foi lá o Roberto Jefferson. Até este momento, eu tinha liberdade total, mas total. Eu mandava ali.
Eu escolhi os entrevistados, eu escolhi as pautas, eu vetava a pauta. Cara, tinha a Rede TV, até ali, tudo excelente. Terminou o programa do Roberto Jefferson. Eu tenho isso até hoje no celular. Não vou expor porque é uma mensagem particular. Mas mais ou menos assim, o Marcelo mandou uma mensagem. Vou falar palavrão, tá? Não sou, eu tô convivendo muito com o Alan dos Santos. Homem do caralho. Porra, que isso, foi demais. É isso que é. Cara, show, audiência maravilhosa. Quarta-feira que vem não consigo nem esperar. Olavo de Carvalho. Feliz com a entrevista que ele tinha feito, mas as felicidades, obviamente, não durou muito, né? Só que o Vamos Roberto entender Jefferson aqui. passou o programa inteiro fazendo críticas pertinentes aos ministros do STF, só que só os tratou pelos apelidos jocosos, né? Então era Cabeça de Ovo, né? Um advogado do PCC, era Boca de Veludo, Carmen Miranda. E o que aconteceu? O Alexandre de Moraes mandou mensagem para a direção, para o Amilcar, mandou mensagem reclamando. Um absurdo esse programa, um absurdo vocês darem espaço para um sujeito desclassificado como esse Roberto Jefferson, e um absurdo os apresentadores darem gargalhada. Lembra disso, Silvio? Esse foi um momento, o turning point, infelizmente, em que a gente começou a perder a liberdade que a gente tinha na Rede TV, né? Depois houve outros acontecimentos e aí foi tudo por água abaixo. Mas... Tá aí, pessoal, eu nem vi essa entrevista aí, se algum de vocês viu essa entrevista aí com o Roberto Jefferson na Rede TV, comenta aqui como é que foi essa entrevista, tá? Que eu estou curioso para saber. Que entrevista aquela, e o Marcelo exultante, mas aí, quer dizer, um ministro do STF perturbando o diretor, o dono, superintendente de uma emissora de televisão porque não gostou de um conteúdo que foi ao ar. Ora, não tem o que fazer não, rapaz, não tem um tanque de roupa para lavar. Eu lembro muito bem, Lacombe. A gente se conheceu na Rede TV, né? Claro que eu conheci o Lacombe das telas, das redes sociais, da Band, que ele tinha passado antes, da Globo. Mas aí eu fui convidado para fazer um piloto. Você se lembra, Lacombe? A gente falou, fazer um piloto de um programa. E quando eu fui convidado, eu já tinha saído da Jovem Pan, eu estava fazendo outra coisa, era um programa com o Lacombe. Pessoal, então os colegas de trabalho aí do Lacombe, aqui da Jovem Pan e da Oeste agora, né? Falando, tá, sobre ocorridos semelhantes aí com eles. Eu quero trabalhar com a Lacombe. Eu falei, eu quero, topo, vamos nessa. E a gente foi, fez, e o programa era muito legal. O programa, aliás, era bom e começou a dar resultado. Tinha patrocinador, né? Tava indo muito bem. Aí veio essa entrevista. Eu me lembro desse dia, me lembro até que o Roberto Jefferson começa a entrevista escrevendo o lanchinho que ele tinha comido. Não sei se você vai se lembrar, que ele falou... E pessoal, o negócio ficou pesado aí de repente, né? Então, o Lacombe rindo aqui, Ana Paula Henkel com uma cara assim de... enfim, né? Veja bem, né? Então... pão tava crocante, isso que tem para hoje, né? Queijo e tal. E a entrevista corre da forma como você falou. Me lembro muito bem, mas as coisas começam a mudar a partir daí e mudaram depois do jeito que todo mundo sabe que mudou. Pessoal, deixa nos comentários aqui o que você achou desse vídeo aí, de uma ligação de um ministro do STF para a direção da Rede TV, que mudou completamente o rumo aí do Lacombe, né? Que ele acabou por sair aí da emissora e não perdeu toda a autonomia que ele tinha antes. Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.